amigos. Hoje eu vou falar sobre metodologia reconstrutiva. A metodologia reconstrutiva é a metodologia que Habermas usa na teoria da ação comunicativa. Ele teria utilizado, então, esse tipo de metodologia para construir suas teses sobre ação comunicativa e sobre democracia deliberativa, sobre evolução moral, entre outras. O que acontece? O que Habermas está tentando evitar com a metodologia reconstrutiva? Está tentando evitar a metafísica. O que é a metafísica? A metafísica é a ideia de construir categorias epistemológicas, ou seja, categorias do conhecimento, que não estão conectadas com a história e com a sociedade. Vamos lembrar que Habermas, então, ele é marxista, muito embora ele tenha feito uma forte crítica do marxismo e uma reconstrução das categorias principais do marxismo, mas mesmo assim, a tese fundamental do marxismo é a de que o conhecimento ele é socialmente produzido e aí está socialmente produzido com base também nas relações sociais de produção de mercadorias e serviços. Muito embora daí essa última tese já esteja um pouco mais, nós já temos avanços com relação a isso. Bom, então Habermas quer escapar da ideia de que é possível criar categorias do entendimento que não são baseadas na história e que não são baseadas na sociedade. Ao contrário dos pensadores clássicos e ao contrário dos pensadores escolásticos e dos pensadores que vieram depois dos escolásticos, ou seja, a partir do Renascimento e do Iluminismo, que são chamados de pensadores do mentalismo. A partir de Marx, e aí muito mais claro, a partir da virada linguística, não tem como se fundamentar categorias do conhecimento que não estejam conectados com a sociedade, inclusive e com a história. Inclusive, uma das falácias fundamentais a partir das quais vai ser possível desmontar diversas teorias antigas e aceitas é a falácia do naturalismo, ou seja, onde o sujeito ele pega uma categoria social, especificamente social, por exemplo, categoria liberdade, e aí aplica a uma construção teórica dizendo que essa categoria social ela está baseada na natureza. Por exemplo, a ideia que os animais são livres. A ideia de liberdade é uma categoria tipicamente humana e que só tem cabimento perante os seres humanos, porque somente os seres humanos têm uma capacidade de construir um conceito de liberdade de decisão tão amplo. Os animais não possuem a ideia, então, de liberdade. Eles fazem o que fazem porque são baseados ali em escolhas muito mais simples do que uma escolha precisamente reflexiva. A ideia de família, por exemplo, dentro do sistema jurídico como sendo uma cópia de uma família de animais, por exemplo. Então, o que acontece? Aplicar o conceito de família, que é um conceito tipicamente humano, a um ente da natureza, e posteriormente dizer que esse ente da natureza fundamenta o sistema jurídico, nós estamos aí precisamente numa falácia naturalista e que é uma falácia, então, metafísica, ou seja, estamos fundamentando o conhecimento em algo que está além das nossas relações sociais. Habermas quer evitar isso. Então, como é que ele faz? Ele utiliza a chamada metodologia reconstrutiva. O que é, então, a metodologia reconstrutiva? A metodologia reconstrutiva é aquela metodologia onde o Habermas tenta transformar aquilo que nós fazemos, então ele diz know-how, nós já nos comunicamos. Quando nós nos comunicamos, nós pressupomos certas coisas, nós realizamos certas idealizações, nós sabemos certas coisas. Então Habermas quer transformar o know-how em know that, transformar aquilo que nós já fazemos em conhecimento explícito. Então Habermas tenta não tirar as suas categorias de conhecimento de dentro de uma cartola, como os pensadores clássicos, escolásticos e mentalistas, ou seja, pensadores da época da filosofia da consciência, tentaram fazer. Ele tenta, através desse mecanismo de pegar aquilo que as pessoas já fazem, esse mecanismo ele transforma em conhecimento explícito. E aí, então, essa é a tentativa de evitar a metafísica do Habermas. Então, precisamente, esse é o conceito de metodologia reconstrutiva, que significa reconstruir a partir aquilo que as pessoas já fazem em conhecimento explícito. Lembrando também que o Habermas ele é um construtivista, ou seja, o conhecimento ele não é dado,
e sim o conhecimento ele é construído a partir de construções, de descrições. Mas vamos entender essas descrições não como uma teoria não construtivista. Nas teorias não construtivistas, o conhecimento ele é um espelho da realidade. E esse é o principal problema. Por quê? Porque não há como o conhecimento ser espelho da realidade. Porque a realidade ela é feita de algo que não é transformado mecanicamente em proposições linguísticas. Nós só podemos conhecer proposições linguísticas. E as proposições linguísticas elas são construídas através de um processo histórico e interativo. Por isso, nunca vai existir a ideia de espelho. Inclusive, isso é a principal tese do Wittgenstein nas investigações filosóficas. No tratado filosófico, o Wittgenstein ele tentar construir de modo preciso as proposições linguísticas como espelho da realidade. Posteriormente, ele vê que isso é impossível e aí ele vai perceber que o processo de conhecer é um processo social e um processo linguístico. E aí, então, por isso ele vai adotar a teoria das investigações filosóficas, cuja principal categoria é a categoria dos jogos de linguagem. Então, voltando, os jogos de linguagem também é uma espécie de metodologia reconstrutiva, onde se pega aquilo que as pessoas já fazem, ou seja, know-how, ou seja, as pessoas já aplicam jogos de linguagem, e Habermas transforma isso em know-that, conhecimento explícito. Essa, então, é a metodologia reconstrutiva.